bem-vindos a mais uma manhã, uma quinta-feira abençoada. Eu já declaro sobre a sua vida o melhor dia das nossas vidas em nome de Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais um dia, colocando Deus no início. Quando nós colocamos Deus no início, é impossível dar errado no final. Muito bom dia Fabiola, muito bom dia, vai chegando aí e já compartilha essa live com 1, com 2, com 3, com 5, 6, 10 pessoas, porque hoje Deus vai falar conosco poderosamente nessa manhã. Hoje o nosso convidado é o pastor Giovanni, vai estar aqui com a gente da igreja Visão Profética de Rondonópolis, esposo da pastora Mayra, pai da Sharon, vai trazer uma palavra poderosa de Deus aqui para sua vida. Bom dia Carolina, bom dia Ingrid, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje já é o melhor dia das nossas vidas em nome de Jesus. Quantos estão preparados para receber a palavra de Deus aí? Quantos crentes estão com expectativa alta que Deus vai falar conosco nessa manhã em nome de Jesus? Já vai deixando seu amém, já vai compartilhando, já chama mais um, mais dois, mais três. O pastor Giovanni já está na área aí. Manda a solicitação e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Vai ser poderoso hoje. Deus vai falar contigo de uma forma sobrenatural. Bom dia Ingrid, bom dia Fabiola, bom dia Carolina. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia Saulo. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma manhã poderosa. Shalom, pastor. Shalom, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pastor Giovanni, pastor da Visão Profética em Rondonópolis, esposa da pastora Mayra, ontem esteve aqui quebrando tudo. Pai da Sharon. Gente, foi aniversário da Sharon ontem, parabéns para ela. Deus continue abençoando. Obrigado. Pastor, deixa Deus te usar, fica à vontade, flui. Muito obrigado. De você. Eu só não gostei para vir o primeiro, né? Chamar primeiro para depois dela. Rapaz, arrumei um problema aqui semana passada que eu coloquei a Lívia, né? A Lívia chamou, ela não queria. Aí ela trouxe uma palavra que eu falei, gente, a repercussão da palavra. Eu falo que toda semana, é igual na célula aqui. Quando eu não tô na célula aqui, que eu deixo a Lívia fazer, rapaz, todo mundo esquece que eu fiz atrás, é só a Lívia, só a Lívia. O pessoal quer saber só dela. Fala assim, gente, essas mulheres aí, ó, elas fazem um complô danado. Mas é bênção. As mulheres estão arrebentam. A gente tem que agradecer por essas mulheres de Deus que Deus nos presenteou, né? Isso é bênção demais. Pastor Giovanni, essa família linda, nós nos conhecemos lá em Israel, o pastor falou lá ontem. Um lugar maravilhoso. Esse é o melhor lugar para se encontrar e se conhecer é lá. Israel, lugar de conexões, né? Conexões, meus amigos de Deus, é maravilhoso. Deus abençoe pastor. A todos que estão aqui nesta live. Eu tenho certeza que essas palavras que são liberadas nessas lives de manhã são palavras que dão direções e destino para pessoas, né? Isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande de direcionar, e eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia, mas ela encontra um coração aberto, quando ela encontra um coração que é uma terra fértil, ela germina, e isso faz com que vidas são direcionadas e na verdade é algo que Deus nos permite ser usado, dar essas direções e ver também o Deus e o favor de Deus na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. É isso. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Deus colocou uma palavra no meu coração. Essa semana Deus já tem colocado essa palavra. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Dia para mim já está satisfeito. Eu estava nessa semana meditando a respeito de uma e outra em Gênesis, de número 3 e no versículo 1. Chamou muito minha atenção, porque eu gosto muito do livro de Gênesis. Eu sou, na verdade, um estudante fiável deste livro, que possui muitas riquezas,
Nós vamos para o capítulo 1 de Gênesis. Nós vemos no princípio da terra, que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus. Versículo 4 vai dizer, e Deus. Versículo 5 vai dizer, Deus chamou. Versículo 6, disse Deus, e Deus. E assim, todo é, a, a Deus como Deus, chamando Deus. No capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, Deus. Mas quando nós, no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vamos ver que esta ela muda. Deus não é chamado apenas de Deus. Existem duas palavras para relacionar, para chamar, para descrever. A partir do capítulo 2, vai chamá-lo Senhor Deus. Eu comecei a pergunta e eu quis ver que no capítulo 1 ele é conhecido como Deus, ele é chamado de Deus, e no capítulo 2 ele parece que já muda, parece que já vai descrever. Eu entender, ele foi pensar dentro da palavra e vi que Deus, a partir deste momento, a origem da terra e vai descer o Éden. Então, quando Pastor, calma aí rapidinho. O pessoal tá falando que tá travando. Tá travando pra mais alguém aí? Pra mim que tava de boa. Mais alguém travando aí? Fabiana. Carolina colocou aqui. Gente, como é que tá o áudio? Fala pra gente como é que tá o áudio aí. Tá tudo certo? Pode continuar. Me deu uma travadinha aqui e voltou normal. Tá assim? Pra mim está travando também. Vamos ver o que nós podemos fazer. Travando. Vê aí, pastor. Vamos ver se de repente vai. Espera aí, vamos olhar. Pode perder a palavra, não. A rede está normal. Pronto. Aí. Pessoal, está ouvindo bem agora? Por favor, dê um feedback para nós. Aqui tá normal pra mim. Fala pra gente aí, pessoal. Se tá tudo certo aí. Gravando. Agora aparentemente tá bem. Vamos ver se voltou normal. Pode perder a palavra, não. Pode perder um pedacinho, não. Dê um feedback para a gente, pessoal, por favor. Tá tudo certo? Agora aí, pessoal. Fala pra gente aí. Agora tá melhor. Tá ok. Bora, pastor. Então vamos lá. Então a partir no capítulo 2, a partir do versículo 4, o que acontece? Acontece essa ocorrência, onde Deus ele é chamado de... o adjetivo Deus, o adjetivo Elohim, é precedido, né, aqui por Senhor, vai chamar de Senhor Deus. E nessa parte é onde vai descrever o jardim que Deus havia plantado. Quando você começa a perceber, a olhar algumas coisas na Bíblia Sagrada, nós vamos percebendo que Deus ele se coloca como Senhor, mas só que quando Deus se coloca como Senhor, existe uma relação diferente de quando ele se coloca como Deus. Por quê? Porque neste exato momento Deus planta um jardim e Deus coloca o homem que ele criou dentro desse jardim. O homem ele entra nesse jardim e ele não precisou plantar nesse jardim, porque quando ele já chegou lá, já estava tudo pronto. E aí a gente percebe que Deus, ele é Senhor, porque antes dele ser Senhor, ele foi o provedor.
Aqui Uau. eu entendo que Deus, ele só é Senhor de quem ele é provedor. No Uau. capítulo 1 não existia o homem para ele prover. No capítulo 1 não existia, Deus não havia ainda criado, formado esse jardim, não havia essa relação. Ele era apenas Deus, o Deus das coisas, o Deus dos planetas, o Deus da terra, o Deus dos animais que ele criou, o Deus das águas, o Deus de todas essas coisas. Mas aqui, a partir do versículo 2, quando começa a contar a história de um homem, ele não é apenas Deus, ele é Senhor, porque ele é ser Senhor, Uau. ele é provedor. É por isso que eu costumo sempre dizer o que eu costumo sempre dizer? Que não é qualquer um que pode chamar Deus de Senhor, porque ele é Deus para todo mundo. Deus, ele independente de crença, independente de religião, Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus de tudo, de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. Mas ele não é Senhor de todo mundo. Ele é Uau. Senhor de algum. Ele é Senhor daqueles que ele também é o provedor. Ele é Senhor daqueles que reconhecem a relação com ele. É por isso que nem todo mundo chama ele de Senhor. Todo mundo fala Deus, Deus te abençoe, Deus faça isso, Deus te ajude, Deus te dê saúde, Deus te dê. Mas não é todo mundo que o chama de Senhor. Cristo, ele é chamado de Senhor pelos discípulos, porque ele proveu. Ele proveu o quê? Ele proveu o pão que é a palavra de Deus, o pão que representa, o pão da ceia, que foi o seu próprio corpo como sacrifício entregue. Ele proveu o sangue da nova e eterna aliança. Ele é o nosso Senhor por causa de toda essa provisão. Então existe essa relação e existe algo que nós conseguimos enxergar no livro de Gênesis. Mas não é apenas isso que eu gostaria de falar. O que eu gostaria de dizer está, na verdade, relacionado aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, que vai dizer bem assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2 diz, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só, o capítulo 3 começa com alguém narrando ele. Esse alguém que narra este capítulo está chamando Deus de Senhor. Está dizendo Senhor Deus. Porque esse alguém está de olho em toda a provisão de Deus, em tudo aquilo que Deus está fazendo, em tudo aquilo que Deus proveu, em todas as estruturas que Deus estabeleceu para prover para o homem que Deus havia colocado ali no jardim. Mas só que a serpente, ela vai dizer, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. E eu noto algo muito interessante, porque a serpente não chama Deus de Senhor, porque o Senhor não havia uma relação de senhorio entre Deus e a serpente. Uau. Porque a serpente, né, nós entendemos que a serpente foi a rebelde, ele que saiu daquela estrutura de obediência para se rebelar e se colocar contra Deus. Mas o mais interessante aqui, o mais triste, mais interessante aqui nessa ocorrência é que a mulher ela vai repetir a mesma linguagem da serpente. E no versículo 3 a mulher vai dizer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só, a mulher foi provida por Deus, a mulher estava em obediência a Deus, a mulher estava ali num lugar onde Deus havia estabelecido ela e o seu marido. Mas agora a mulher está chamando Deus, não de Senhor Deus, do jeito que ela deveria chamar, mas ela chama Deus de apenas
Deus, fazendo uma relação, se igualando àquilo que a serpente estava falando. Porque a serpente, ela possui uma linguagem. Esta é a linguagem da serpente. E a mulher, diante da serpente, diante daquele enredo, diante daquele contexto, ela se expõe àquilo que a serpente está falando, se expõe naquele enredo da serpente, põe a linguagem da serpente e começa a replicar, começa a falar e começa, eu arrisco até em dizer que ela começa a enxergar da mesma forma que a serpente está enxergando. Nós entendemos que a serpente, ela tentou a mulher por causa de uma ambição da mulher, né? E qual que era a ambição da mulher? A ambição da mulher era ser igual a Deus, se igualar a Deus. Então, ela deveria ter uma linguagem diferente, uma postura diferente. E não dizer que Deus era apenas Deus, mas Senhor Deus, porque ela estava recebendo toda a provisão de Deus sobre a sua vida. Mas por que então a mulher, ela chama Deus de Deus? Em primeiro lugar, porque ela estava exposta à conversa, ao enredo, à lábia, ao veneno da serpente. Ela foi envenenada pela serpente. Isso cabe em vários momentos, em vários lugares da nossa vida. Por quê? Porque existem momentos que nós nos expomos a certo tipo de pessoas. Pessoas que carregam veneno dentro de si. Pessoas que são, na verdade, tóxicas. Pessoas que são, na verdade, negativas. E quando nós nos expomos a ambientes de negatividade, nós perdemos toda a fé, perdemos toda a confiança que nós construímos em determinados momentos da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos expostos a um sentimento, a lugares de negatividade. E toda negatividade, ela gera dentro do nosso coração incredulidade. E quando nós estamos com o coração incrédulo, nós somos impedidos de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos saber filtrar, nós precisamos saber selecionar quem são as pessoas que vão falar aos nossos ouvidos. Quais são os tipos de ambientes que nós devemos frequentar? Quais são os lugares que nós devemos investir o nosso tempo e as pessoas nas quais nós devemos investir o nosso tempo? Por quê? Porque tem pessoas que nós estamos investindo o nosso tempo, mas essas pessoas estão desconstruindo aquilo que Deus está construindo dentro do nosso coração. Pessoa que, por exemplo, você está com fé no seu coração de que algo na sua vida vai dar certo, de que um projeto vai ir. Aí você pega, você expõe esse projeto para uma pessoa. Quando você expõe o projeto para essa pessoa, ela vem com um balde de água fria, com um monte de negatividade. Para cada problema, para cada solução que você dá, ela tem 10 problemas para poder te prender te prender naquela negatividade. Quando você termina aquela conversa, você fala, meu Deus, parece que um caminhão passou por cima de mim, parece que aconteceu algo terrível comigo, porque, nossa, eu estava agorinha com fé, agorinha eu estava com confiança, agora eu já estou agindo igual aquela pessoa que eu ouvi, agindo de acordo com uma incredulidade, agindo abaixo de uma incredulidade. E o que acontece? Coisas, essas situações faz com que a gente perca verdadeiramente a fé. Nós precisamos saber filtrar as pessoas que nós ouvimos. Nós precisamos saber quem nós devemos ouvir, quem nós devemos dar ouvidos. Nós precisamos saber para quem nós devemos emprestar o nosso coração e quais são os lugares e os ambientes que nós devemos estar. Porque, às vezes, nós dizemos que temos amigos, mas esses amigos estão carregados de veneno, carregados de negatividade, carregados de coisas que não vão nos edificar, e isso faz com que nós perdemos a nossa força no meio do caminho. E os projetos que precisavam se cumprir na nossa vida, agora eles não se cumprem. Por quê? Porque nós nos prendemos em lugares, em coisas e em pessoas que nós não deveríamos prender. Este é o primeiro ponto deste pensamento a respeito desta palavra. O segundo ponto aqui é que a serpente tentou a mulher na sua ambição, né? Aqui e torna
Qual era a ambição da mulher? A ambição da mulher era se igualar a Deus, né? Era ser como Deus. Por isso a serpente tenta ela neste sentido. E o que acontece aqui? Ela começa a replicar a mesma linguagem da serpente. Ela começa a falar a mesma linguagem da serpente, que é Deus, Deus. Talvez para algumas pessoas, quando lê este versículo, não tem nada a ver. Vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver. Deus, ele é Deus. Então, mas para a mulher, Deus não é somente Deus. Para a mulher, ele é Senhor Deus. E o Senhor, ele vai retratar um ar de superioridade. Superioridade não no sentido de que Deus ele gosta de se estabelecer como superior, porque ele já é superior de natureza, mas superioridade porque tudo aquilo que o homem necessitava, que a mulher necessitava aqui, Deus já havia provido. Ele é superior porque antes ele fez, porque antes ele entregou, porque antes ele proveu, porque antes ele preparou todas as coisas para que não houvesse necessidade na vida do homem e na vida da mulher aqui. Então ele é superior por causa dessa situação, porque ele entregou primeiro. O que fazemos para Deus fará com que nós venhamos ser superiores a Deus. Por quê? Porque Deus ele sempre entregou primeiro. A nossa vida foi dada primeiro por ele. A salvação foi entregue primeiro por ele. O cordeiro, ele proveu primeiro. Então, nada que nós vamos fazer no decorrer da nossa vida vai fazer com que nós sejamos superior ou vamos fazer mais do que Deus. Nunca, nunca. Então, o que, que acontece aqui? A mulher, ela replica essa mesma linguagem da serpente. E qual era o desejo dela? Nós entendemos ser igual a Deus. E para que ela pudesse ser igual a Deus, ela precisaria fazer o quê? Não se elevar ao nível de Deus, porque ela jamais conseguiria se elevar até o nível de Deus. Então, o que ela faria aqui no caso? Ela vai rebaixar a Deus em um nível a qual ela possa, mente dela, se igualar a Deus. Eu acho que as pessoas que estão aqui já conseguem me entender um pouco. Poderoso. Porque Poderoso. o que acontece aqui? Aquilo que está acontecendo até hoje no mundo. Um filho, um filho que está obstinado a sair de sua casa, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a falar mal dos seus pais. Se um filho o filho entrou na idade de 18, 19 anos, ele não consegue mais se submeter à autoridade dos seus pais. Ele acha que ele é dono do mundo. Ele acha que ele pode sair fazendo o que der na sua cabeça. Ele vai fazer o quê? Cara, eu preciso sair deste ambiente. Eu preciso sair desta casa. Eu preciso, mas para eu sair, eu preciso encontrar na minha mente algo que me dê forças. E o que vai me dar forças? É criticar os meus pais. Colocar na minha cabeça que os meus pais não conseguem mais cuidar de mim ou não têm mais nada a me oferecer. Aí ele vai começar a criticar os pais. Aí ele vai começar a falar mal dos pais. Aí ele vai fazer o quê? Vai encontrar uma pessoa na rua que está da mesma forma, da mesma situação, vai juntar-se a ela e os dois juntos vão começar a falar mal dos pais. E, vamos sair de casa, vamos juntar e vamos montar a nossa própria família. Aí no decorrer do tempo, eles vão vendo que a escolha que eles fizeram foram a pior escolha do mundo. Porque caíram da árvore antes de florescerem. As pessoas bem quando elas querem sair da igreja. Forte, tô aqui, peguei isso aí, forte. Quando elas querem sair da igreja, elas vão fazer o quê? Elas vão começar a colocar defeitos na igreja, colocar defeitos nos pastores, colocar defeitos na liderança. Por quê? Porque ela precisa se igualar a eles, né? Se igualar a toda essa estrutura, para que ela assim possa, em um momento na sua vida, né, de certa forma, na sua cabeça apenas, superar.
Porque se ela superar, ela tem o direito de sair debaixo daquela autoridade e de fazer o que ela quer, o que ela quer fazer, justamente por causa dessa situação. Por que as pessoas elas falam mal das outras? O desejo dentro do coração de se sentirem superiores. Mas isso só funciona na mente, não funciona na vida real. Porque nós sabemos que cada pessoa, cada indivíduo é diferente um do outro. Cada indivíduo ele tem a sua estrutura de pensamento, cada indivíduo ele tem a sua formação ideológica, cada indivíduo ele tem o seu modo de agir de acordo com aquilo que aprendeu durante a sua vida. Então, as nossas ações sempre serão diferentes. Eu e você podemos participar de uma mesma, podemos estar em uma mesma situação, mas as nossas ações serão diferentes. E nós, como servos de Deus, precisamos respeitar uns os outros nessas ações, nessas direções, na tomada de decisões, porque nós somos seres diferentes. O que nos une? A palavra, os princípios, o nosso Deus, isso nos une. E isso é suficiente para que nós possamos viver em paz, entendendo que cada um tem um propósito, cada um tem uma direção, cada um tem um foco, cada um tem algo com que pode contribuir. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo, né? Um corpo ele possui dedos, possui mãos, possui braço, possui antebraço, possui cada parte do corpo é diferente uma da outra. Então, mas tudo contribui para um propósito. É por isso que a Bíblia sempre nos chama para estar unidos, em união, em unidade, na verdade. Porque essa unidade, ela vai fazer com que nós venhamos atingir o nosso propósito. Então, o que acontece aqui? Nós precisamos ter muito cuidado com o veneno da serpente. Porque a serpente, ela faz o quê? Ela quer nos envenenar. Ela quer inocular o seu veneno em nossas veias. Para quê? Para que nós venhamos a replicar, a repetir aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela fez no passado e aquilo que ela continua a fazer durante as gerações. A serpente, ela sempre vai envenenar para nos instruir, para nos lançar, para nos colocar em um ambiente de rebeldia. Porque no ambiente de rebeldia, nós perdemos todas as promessas e toda a herança que nós temos em Deus. Um filho rebelde, ele não desfruta da herança do pai. Então, é isso que a serpente tenta fazer todos os dias na nossa vida. Então, a mensagem desta manhã, talvez é uma... Não, na verdade, eu queria trazer até uma mensagem de esperança, mas, na verdade, é uma mensagem de alerta. Forte, Né? poderosa. É uma mensagem de alerta. Cuidado com o veneno da serpente. Nós precisamos ter cuidado com o veneno da serpente e precisamos entender quando nós estamos replicando aquilo que é da serpente, aquilo que é do mal. Isso isso é porque nós nos colocamos em um ambiente de exposição. A mulher, eu encerro dizendo isso. A mulher, ela estava exposta às conversas, à fala, ao diálogo com a serpente. Quando ela se expõe à serpente, ela começa a repetir aquilo que a serpente está dizendo. Porque a serpente é uma ótima vendedora. Ela está vendendo sonhos, vendendo, na verdade, ilusões. Né? Ela é uma vendedora de ilusões. E quando a mulher se expõe, a mulher compra esta ideia e começa a repetir a mesma linguagem da serpente. Agora, em paralelo a isso, um paradoxo disso é quando nós estamos com Deus, no nosso momento de devocional, no nosso momento diário de comunhão com Deus. Quando nós estamos expostos ao ambiente da presença de Deus, o que acontece? A gente começa a aplicar, a repetir aquilo que Deus está falando. E quando nós paramos para escutar, paramos para ouvir a Deus, nós começamos a ter e a manter a mesma linguagem dos céus. Nós precisamos
tirar da nossa vida todo o veneno da serpente, todo o pessimismo, todo espírito de rebeldia. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos coloca contra a Deus. E nós precisamos parar para ouvir a Deus, para poder começar a repetir a mesma linguagem de Deus, falar a mesma linguagem do céu e agir de acordo com aquilo que os céus requer de nós. Os céus têm planos para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Mas nós precisamos parar e começar a ter um diálogo com Deus para descobrir, através desse diálogo, o que nós devemos fazer para nos posicionar e cumprir toda a vontade de Deus. Isso se chama oração. Isso se chama momentos com Deus. Isso se chama devoção. Todo momento, quando nós tiramos uma parte do nosso dia, um devocional, quando nós paramos para ouvir a Deus, quando nós paramos para orar, para buscar aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito, nós começamos a falar numa mesma frequência do céu, né? Eu, quando falo frequência, lembro do apóstolo Joel, que fala muito, nós devemos ajustar a nossa frequência com o céu. Então, isso só é possível quando nós dedicamos tempo com Deus, quando nós mergulhamos nos nossos diálogos com Deus. E a serpente fala até os dias de hoje, mas Deus fala, o Senhor Deus fala mais poderosamente ainda. Eu sei que isso é o que ele tem para nós nesta manhã. Ele tem uma palavra para nós. Ele tem uma resposta para nós. Ele tem uma direção para nós. Ele tem um propósito para nós. Só que nós precisamos parar para escutar o que o céu está dizendo. E a atenção dessas pessoas que nos ouvem aqui. Nós precisamos parar para escutar o que o céu está dizendo ao nosso respeito. Porque quando nós paramos para escutar o céu, nós podemos ter a certeza de que nós seremos incisivos em nossas ações e nós teremos certeza que nós faremos menos força e as coisas irão acontecer, porque Deus, ele já proveu tudo aquilo que nós necessitamos para poder acertar o nosso alvo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa, pastor. As pessoas falam assim, Rafa, você sabe qual que é o tema? Cara, eu chamo o pessoal, às vezes me dizem o tema, né? Mas a ideia é essa todas as manhãs, né? Meu corpo parece por falta de conhecimento. E é todas as manhãs trazer esse entendimento, né? Para as pessoas darem acesso e colocar na minha frequência do céu, aquilo que os céus têm falado. Às vezes a gente não sabe. E como você falou, cara, a serpente está todo o tempo vendendo. E o problema não é dela vender, o problema é quem está comprando, ou seja, cara, tá aceitando o que a serpente está falando. Isso foi maravilhoso, essa chave aí. Que chave poderosa. Não dê ouvidos a quem não te dá destino. Você falou, cara, quanta gente às vezes pede um sonho, pede uma direção para Deus, a pessoa acorda empolgada, motivada, recebeu aquela palavra, chega no ambiente e a pessoa vai lá e, cara, você falou, a pessoa, opa, não pode ser mais alto que eu, não, volta aqui, quer se rebaixar. Cara, não dê ouvidos. Que palavra poderosa. Pastor, muito obrigado. Anotei aqui várias chaves aqui. Foi um estudo aqui, foi uma aula aqui, né, gente? Quantos tomaram posse e quantos receberam aqui? Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada para nós aqui nessa manhã. Muito obrigado mais uma vez. Amo sua família, sua casa, o ministério, a unção que vocês carregam. Pensam. Vou pedir para vocês finalizar aqui orando por nós aqui. Amém. Vamos orar, com certeza. Amém. Pai, nós queremos te dar graça por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Queremos te dar graça porque o Senhor não é apenas o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos. Tu provês a segurança. Tu é aquele que nos conecta contigo para que nós possamos descobrir o nosso destino profético em ti. Por isso eu oro pela vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã e peço ao Senhor que o Senhor se revele a eles, que a tua misericórdia possa se manifestar sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor Deus possa tirar da mente, do coração, todo o veneno da serpente e possa dar a eles o destino que eles necessitam
momento. Meu Deus, eles pararam nesta manhã para poder ouvir a tua palavra. Nós ouvimos a tua palavra e pedimos ao Senhor que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pedimos ao Senhor que o Senhor Deus possa se revelar a eles, que o Senhor Deus possa preparar conexões dos céus, que o Senhor Deus possa tirar tudo aquilo que impede eles de cumprir o teu propósito e o plano extraordinário que o Senhor Deus tem para com a vida deles. Eu declaro agora portas abertas, eu declaro os teus milagres, eu peço que a presença do teu Espírito Santo possa enchê-los a tal ponto que a mente e o coração seja dominados por ti e eles possam se ajustar e andar na mesma frequência. Assim nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito. Muito obrigado pela vida do Rafael, que é este porta-voz do céu, este profeta do Senhor, que o Senhor Deus tem levantado para poder direcionar pessoas, para poder dar destino a pessoas e para que possa também ter resposta do Senhor nessa terra. Eu oro para que o Senhor o abençoe, abençoe a Lívia, abençoe a família deles, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos e que a tua graça, o teu poder, o teu favor se manifeste nesse tempo sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe Amém. todos vocês, que Deus te abençoe, obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pelo presente, pela palavra. Que Deus continue abençoando, usando vocês poderosamente. Amém. Gente, vou deixar salvo lá. Curte, compartilha, envia. Tem um amigo aí que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que precisa hoje dessa palavra. Então compartilha essa mensagem aí. Bora ser evangelista, bora ser um instrumento de Deus aí, compartilhar a palavra de Deus. Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Beijo na sua mulherada aí, tá? Deus abençoe e continue abençoando o ministério de vocês. Amém. Muito obrigado. Fica com Deus. Gente, tchau. Amanhã às 7 horas tem mais live. Tchau, tchau.